Um doce amante e um padeiro participam do torneio mundial de Peterson. Esse dia é o segundo e último dia dos torneios mundiais de confeitaria. Existem vários concorrentes para esta posição, mas há um candidato em particular no qual todos se concentram. Este competidor é quem tem encantado a todos desde o início da cerimônia, e há até rumores de que será ele quem será coroado como o maior patissier que já existiu na face da Terra. Para essa cerimônia em particular, ele pretende criar a escultura de doces. E assim como havia planejado, ele cria uma escultura feita de açúcar. A escultura é tão gigante quanto você pode imaginar, e mesmo quando ele conclui seu trabalho, ele também se orgulha de si mesmo. Ele está super empolgado por ter vivido o sonho que deseja para si mesmo. Ele sonha que esse dia chegará, e seu dia chegou. Ele ouve o anúncio de que todos os competidores devem trazer seus doces para fora para verificação e classificação final e pede a ajuda de um de seus colegas para ajudá-lo a carregar esta escultura de doces. A escultura é tão grande que ele não consegue carregá-la sozinho e, ao tentarem carregá-la juntos, ele vê seu grande sonho escorregar de suas mãos. Ele vê a escultura caindo bem na sua cara. Ele a vê chegando ao seu lado. Ele fica lá e observa enquanto o doce se desfaz e cai em sua cabeça. Ele cai e começa a sangrar em seu momento final na terra. Ele se pergunta se está morrendo. Ele não consegue acreditar que está morrendo antes de realizar seus sonhos. Ele lembra a si mesmo que trabalhou naquele dia desde o dia em que nasceu e, naquele dia, acabou sendo o dia de sua morte. Ele se recusa a aceitar esse fato e conclui que Deus é perverso ao fechar os olhos para aquela terra. Ele ouve uma voz perguntando se ele quer uma segunda chance. A voz diz a ele que está pronto para dar a segunda chance que ele deseja, e a partir desse dia ele se chamará Pastelaria Miller Mortel. Como as vozes lhe disseram, ele reencarnou em outra vida e se viu como uma criança para Casserole Morton e Agnes Mortel. O jovem casal vive em um feudo rural e vazio. Seu pai, Deus, é uma recompensa de guerra na terra dos mortais. O feudo está tão vazio que mal consegue produzir trigo, muito menos qualquer outra coisa importante necessária para a sobrevivência de uma pessoa. Ao chegar àquela área com as outras pessoas que lá encontraram, seu pai deseja fazer do feudo vazio um lugar habitável para todos. Com a ajuda de todos da comunidade, eles começam a cultivar as terras e tentam plantar trigo. Eles finalmente conseguem cultivar trigo, mas parece que é a única coisa que podem obter daquela cidade. Eles continuam com seu trabalho árduo e, em alguns anos, a cidade vazia acaba se tornando um pouco mais barulhenta com pessoas espalhadas e prédios ao redor. O pai de Pastry, Casserole, é um herói de guerra. Seu pai está interessado em treiná-lo para se tornar um senhor da guerra como ele. Assim, mesmo quando Pastry tinha apenas 9 anos, ele começou a treinar espadas com seu pai. Neste dia, ele fica perto da árvore treinando com seu pai. Seu pai diz a ele que ele continua se distraindo enquanto treina e deveria tentar segurar melhor o punho de sua espada para que ele possa enfrentar melhor. Ele tem as espadas enquanto continua lutando contra Casserole e explicando sua nova vida. Já se passaram 9 anos nesta nova vida, e ele pode atestar que sua vida é incrível. Ele tem um pai e uma mãe muito carinhosos. Ele é o último filho da família e tem 5 irmãs mais velhas. Eles o tratam com alegria e felicidade. De fato, ele gosta desse amor, exceto pelo fato de que o feudo em que vivem só pode germinar trigo, e eles não podem nem cultivar feijão ou qualquer coisa que ele possa usar para fazer doce. Ele sente falta de fazer doces e não consegue imaginar sua vida sem fazer doces. Ele se lembra de sua vida de confeitaria e pensa em sua antiga vida. Ele se distrai e Casserole o acerta e cai sobre sua espada. Sua espada cai para trás e ele desmaia na frente de seu pai, admitindo que perdeu a luta. Embora seu pai queira que eles continuem o duelo, um dos membros da comunidade que também atua como lacaio de seu pai, Fuel, vem ao seu encontro e pede Casserole. Fuel vai lá e avisa que está quase na hora da refeição, então eles podem arrumar o treino e ir comer. Casserole diz a Pastry que ele deve sair e descansar. Ele pergunta a Fuel por que ele veio encontrá-lo, e Fuel diz a ele que tem 2 notícias. A primeira é uma boa notícia, enquanto a segunda é uma má notícia. Então Casserole deve escolher a notícia que quer ouvir primeiro. Casserole admite que teria que ouvir as 2 notícias de qualquer maneira, então é melhor começar com a boa.
Fuel começa com a boa notícia e diz a ele que o cultivo de feijão está crescendo muito bem e eles tiveram uma colheita muito boa naquele ano. Embora estejam felizes com isso, ele admite que o bom resultado é apenas porque eles levaram pastelaria ao conselho de quando ele lhes disse que deveriam colocar limão no cultivo de feijão e o cultivo produziria uma boa colheita. Fuel pergunta a Pastre de onde ele tira suas boas sugestões, e Pastre tenta imaginar como poderia usar o feijão. Ele diz que eles poderiam usar os grãos para fazer doces e até começa a listar os supostos processos. Os adultos olham para ele com estranheza, perguntando o que ele está dizendo e de onde ele ouviu todas essas coisas. Ele não pode dizer a eles que está reencarnando, então ele diz a eles que está apenas sonhando acordado. Eles comentam que seus devaneios na maioria das vezes são sempre absurdos. Depois disso, Casserole lembra que a Fuel tem uma segunda novidade. Ele pergunta qual é a má notícia, e Fuel diz a ele que a má notícia é que os bandidos que atacaram o reino dos Retestes não foram derrotados e os bandidos estão a caminho de sua cidade. Bandidos atacando seu feudo significa uma coisa, que é o fato de que os bandidos destruirão seus campos inteiros e também roubarão sua colheita. Pastre é mais afetado porque seu sonho de criar doces naquele mundo está se tornando realidade e ele sente que não permitiria que ninguém destruísse seus sonhos. Fuel diz a eles que os bandidos são cerca de 50 e chegarão à cidade em cerca de 2 meses. Ele afirma que a única maneira de sua cidade sobreviver a esse ataque é planejando isso. Isso parece impossível para Pastre porque se eles reunirem todos os homens de sua cidade e até mesmo das cidades vizinhas, mal verão 30 homens. Portanto, a ideia está morta na chegada, porque não há como os 30 homens que eles encontram derrotar os 50 bandidos totalmente equipados. Casserole também começa a procurar uma solução. Ele vai até o canal e sugere que preparem uma emboscada para os bandidos antes que eles cheguem, e também tentarão obter reforços do reino dos Retestes. Essa parece ser uma ideia mais possível, mas o reino do Reteste nunca os ajudará. A razão é que sua incapacidade de derrotar os bandidos já os tornou fracos, e se os membros daquela pequena comunidade conseguirem derrotar os bandidos em vez do grande reino, será uma má fama para o rei. Isso destruirá sua reputação. Assim, o rei também desejará que eles percam a luta e possam pedir ajuda aos reinos maiores. Casserole também imagina que Fuel, ao tentar encontrar uma solução, diz que a única solução é usar Pastre. Ele quer dizer que eles deveriam ter a santificação de Pastre. Casserole vê que pode ser uma saída e aceita. Ele chega em casa e diz a Agnes e sua filha Josephine que está agendando a santificação de Pastre para a próxima semana. Agnes se recusa imediatamente, mas seu marido a convence de que é apenas para o bem de sua cidade e família, então ela aceita. Naturalmente, a santificação é feita para crianças entre 13 e 15 anos, e Pastre é muito jovem, embora Pastre queira que seja, mas ele entende o motivo de sua mãe ser contra. Agnes aceita iniciar os preparativos e pede a ajuda de Josephine. Ambos dão um sorriso muito feliz com a sugestão, e Pastre entende o que isso significa e sabe que não é uma boa ideia. Começam a vestir Pastre para a preparação e começam a dar-lhe roupas femininas. Eles riem que as roupas ficam bem nele e também trazem maquiagem para usar nele. Desde criança, suas irmãs e sua mãe o tratam como um boneco de fantasia. Eles o vestiriam de maneira feminina e também o fariam usar suas joias e maquiagem. Ele realmente não pode reclamar porque seu pai não interfere, e era muito pior do que quando suas outras irmãs estavam por perto. Ele espera e reza para que se torne um adulto em breve e saia desse estresse. No dia em que viaja para a cerimônia da sua santificação, vai ao campo com o pai, que lhe pergunta por que é que está tão cansado no dia da viagem. Ele lembra a Casserole que tem trabalhado nos últimos dias, mas Casserole ri dele. Agnes e Josephine também chegam e, antes de ele partir, as outras crianças da aldeia vêm se despedir dele. Desaparecem daqui de lá, e aparecem no reino de Bovardia. Essa é a primeira vez que ele vê um reino tão grande quanto aquele, e o primeiro lugar que eles vão é o mercado. Ele vê vários doces e itens doces. Ele não sabe que coisas assim também existem naquele mundo porque ele nunca as viu antes. Ele grita que os quer, e seu pai promete a ele que, se ele passar no processo de santificação, permitirá que ele escolha o que quiser no mercado. Pastre começa a pensar exatamente no que deseja no mercado e, de repente, seus olhos captam algo que ele não esperava ver ali. Ele vê maçãs. Ele está tão animado que pula para a baia.
Seu pai diz que eles são boncas e são muito raros em sua cidade porque são cultivados no norte. Pastre diz ao pai que eles devem comprar alguns no caminho para casa e ele pode cultivá-lo em sua cidade. Casserole está tão animado com a inteligência de seu filho. Ele espera que, com a inteligência de Pastre, faça da cidade de Mordor uma grande cidade e também controle vários cavaleiros. Por outro lado, Pastre sonha que pode assar sua maçã, fazer tortas de maçã, criar mel por meio das abelhas e criar um mundo muito doce. Eles chegam à igreja para sua santificação. Casserole conta ao padre sobre isso, mas o padre acha que Pastre é muito pequeno. Eles iniciam o processo independentemente. Em casa, Josephine pergunta a Fuel sobre o que é a verdadeira santificação, e Fuel a ensina que é um processo em que eles descobrem o número de valores mágicos em uma criança. Para o processo, eles trancarão a criança em um quarto escuro e vazio até que vejam o quanto ela pode suportar. O raciocínio é que a magia só aparece quando alguém está sem ajuda, e ele poderá usar sua magia nessa situação. Trancam pastelaria durante 1 dia e meio, mas o padre diz que ainda pode garantir até o fim do processo. Ele afirma que está chocado que Pastre possa suportar tanto. Pastre está pensando em doces e não sabe de nada até que seu pai liga para acordá-lo depois de 2 dias. O padre diz a Pastre que já tentou e tem que selar o processo com a escritura. Enquanto o padre lê a escritura, Pastre se vê entrando em transe e todos podem ver as bugigangas espirituais ao seu redor. Depois que ele termina, o padre admite que Pastre tem muito poder mágico. Cassarola dá aos sacerdotes algumas moedas e folhas. Ele vai ao mercado onde compram maçãs, e depois de comprar bastante, o comerciante as dá de presente. Ele se senta para comer com o pai e diz ao pai que não deveriam contar à mãe e a Josephine que comeram a melhor das maçãs. Por outro lado, o padre verifica as moedas e diz que não basta ele ficar